pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora! Pra lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezas e lindezas desse Brasil! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Psicotapa Oficial. Esse podcast, videocast, veio que debater os tapas da vida, os perrengues, as alegrias. A vida dá tudo que é só tapas e tapas. Eu sou o Thiago Menezes, o Titi, e eu trago aqui convidados incríveis para debater temas super legais. E hoje eu tenho não uma, mas duas convidadas incríveis. Então bora lá para as apresentações. Uma convidada aqui, a gente já trouxe ela, então ela virou convidada de carteirinha, ela tem uma credencial aqui de acesso ao podcast, isso é ótimo. A gente dividiu a barriga juntos, então só por isso vocês já conseguem saber quem é. Ela é formada em Química, ela é super especial, ela tem um raciocínio lógico incrível, ela trabalha em área comercial, que é um puta perrengue diário todos os dias, como a gente já sabe. Beijo, área comercial! E ela tá vivendo o maior projeto da vida dela, que é se tornar mamãe. Ela é mãe do Henry, que já tá pra sair do forninho. E a gente tá muito feliz com essa coisa incrível. Provavelmente quando for ao ar. Quando for ao ar, o Henry já tá aí. Não correndo contigo, mas logo mais. E a outra convidada é uma amiga linda, também incrível, que se tornou mãe. Pode falar recém-parida? Pode falar. Recém-parida. Ela é formada em engenharia de materiais. Ela também trabalha em área comercial, que é um grande perrengue da vida. Ela é solar. Ela é festeira. Ela gosta de música. Ela gosta de axé. Ela gosta de samba. A gente ia muito até o chão algum tempo atrás. Logo mais a gente retoma isso aí. Ela é esposa do Gabs, um grande amigo, assim, um pai lindo. Ele tá aqui nos bastidores e... Ai, cara, você tá gata demais agora pra saber ser um pai. E a gente vai debater o que? Os tapas da vida sobre gestação e a maternidade. Mas não só isso, gente. A gestação, quando elas descobrem por si só que estão gestantes, e o pós-maternidade é muito perrengue, né? Então sejam muito bem-vindas aqui, Carolina Menezes, Juliana Merli, pra gente debater os tapas da gestação e maternidade. Eu tô muito feliz com esse podcast. Nossa, que introdução maravilhosa. Ai, brilho. Manda brilho. Não, eu vou pedir música no Fantástico. Já você falou da credencial, eu vou pedir música no Fantástico. Pode Terceira pedir, vez. Já? Terceira vez. Bem, aí ela vai vir muitas vezes você também, Ju. Você só plugou agora e tem muita informação. Que eu conheço as suas camadas. Eu quero debater mais as suas camadas. Obrigada, Ti. Mas esse da maternidade, primeiro você está... Juliana, incrível, linda. Você está de parabéns. Muito. Minha irmã também está linda. Linda. Vocês estão reluzentes, assim. Vocês estão emanando coisa boa, assim. Estamos enchendo o mundo de pessoas, né? Literalmente. Exato. Povoando. E dando amor, né? Que é o grande perrengue, é a grande essência, lição da vida. Mas, gente, bora lá então pra gestação e maternidade. Como que foi pra vocês descobrir? Tô grávida. Já começa por aí. Vai lá, Carol, que eu acho que o seu tá mais fresco na cabeça, né? Como era uma coisa... Foi planejado meu, né? Então, assim, quando a gente decidiu... vamos tentar engravidar e tal. Então, teve todo um preparo e tudo mais. E aí, tinha aquele friozinho na barriga, mês a mês e tal. Mas, mesmo assim, mesmo desejando e planejando, quando vem o positivo, você fala... Eita, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus, e agora? Aí você fica assim em estado de choque, né? Primeiro vem aquele estado de choque que você não... Você não sabe que sentimento que Exato, teve. você não tem reação, não existe assim algo que dá pra descrever alguma reação, assim, não existe. Aí você começa a digerir aquilo, aí vem a emoção, aí você já fica emocionado e tal, já começa a pensar... e tal, como vai ser para contar para a família, para contar para não sei quem, como que você vai se preparar, e então o meu foi, né, a descoberta meio assim, a gente tava tentando, e aí de repente eu tinha uma viagem a trabalho para fazer, a gente falou, não, vamos segurar, só que aí eu já estava grávida.
Né, aquele teste, fiz o teste num domingo de manhã, eu lembro, domingo de manhã, assim, eu fui à igreja com meu A marido. gente lembra exatamente o dia, Exato. o momento, parece que assim, tá muito fresco. na Exato. cabeça. E aí falei pra ele, amor, eu vou fazer o teste porque atrasou, né, a menstruação e tal, mas eu acho que não. Porque a gente fica com aquele negócio, acho que não tá. Aí tava. Pra não gerar expectativa, Até né? pra não gerar expectativa. Só que assim, foi muito rápido. Eu comprei aquele mais baratinho da farmácia, aquele teste mais baratinho. Aham. E não foram Aquele cinco. fitinha. Não foram 5 Gente, isso não é ensaiado, tá? É quem sabe faz ao vivo, realmente. Não foram 5 segundos pra aparecer os 2 tracinhos lá. Foi muito rápido. Foi. Não, é porque você tava de 6 semanas. Porque eu já tava de 1 mês. 6 semanas dá 1 mês e meio aí, pra quem não consegue contar em semanas, né? A grávida passa a contar em semana. Passa a contar em semanas. Mas tava de 1 mês e meio já. E aí fiquei naquilo, meu Deus, e agora? E agora? Aí contei pro meu marido, né? A gente chorou horrores. Eu lembro que no dia ainda a gente tinha um almoço na casa da mãe, então nós fomos almoçar na casa da minha mãe. Segurou. Estávamos nós 4, eu, meu marido, o Thiago e minha mãe. Nós não contamos. Você lembra, Ti, desse Eu dia? lembro, Você acha... porque- Ela tava estranha ou não? Não, porque no dia eu tinha uma notícia legal pra ela que eu passei, que eu não vou falar aqui, deixei em off. Aham. E eu falei com ela uma notícia muito legal, e ela assim, ai que legal! Nossa! Eu também tenho uma notícia. Queria muito contar, óbvio, né? Mas eu queria primeiro fazer o exame, verificar se- A insegurança. porque a gente fica com isso, tipo assim, tá, eu tô grávida, mas e se não tiver tudo certo? Porque Às vezes não tá no lugar certo, né? E assim, eu tinha vivido, foi bem no mês do meu aniversário, então eu tinha vivido mesmo meu aniversário intensamente. Eu bebi em vários eventos, né? Enfim, e coisas que você não pode fazer na gravidez. E aí, ainda mais no primeiro trimestre, né? Aham. Não que seja liberado ao resto da gravidez, é proibido, né? Ingerir bebida alcoólica na gravidez inteira. Mas o primeiro trimestre é o mais que você tem que ter mais cuidado, né? Porque você não sabe, ali é a formação e tudo. É o início de tudo. E aí eu falei assim, não, vou fazer o exame primeiro e certificar de que tá tudo certo. E aí depois eu conto pra família, né? Pros pais, Você queria só os fazer irmãos. sangue ou você queria fazer ultrassom? Ultrassom também? também. Tá. Uhum. Então eu nem fiz o exame de sangue. Eu fui direto Você já tinha o teste positivo, pro né? ultrassom. Fui direto pro ultrassom, aí fiz. Aí quando eu consegui passar na médica, vi que tava tudo certinho. Aí ela falou, agora tá tudo bem. Eu falei, eu vou contar. Aí eu falei, eu vou contar antes do morfológico, né? Que é aquele principal exame e tudo Que você faz mais. com 12 semanas, mais Com ou 12 menos. semanas, Nossa, Faz- especialistas vocês. Porque você sabe, é um fresco, dos né? pontos, assim, na É. gravidez. Os grandes marcos da gravidez, os ultrassons, o ultrassom morfológico de primeiro É, trimestre, isso, o segundo segundo. trimestre. São os mais importantes, Que né? você vê se o neném tem alguma Uma formação. má formação, anomalia, esse tipo de Isso. coisa. Aí eu contei antes do primeiro morfológico. Aí já contei pro E a gente, ela contou, a família já vibrou, aí eu chorei horrores. Eu lembro do dia assim, que ela fez uma. Não era a maior surpresa, mas ela me entregou ali o documento e eu, nossa, que tio. Já fiquei super emotivo, que eu já lembrei do meu pai assim, a gente se abraçou e chorou, e foi aquela coisa assim, meu Deus do céu. Ju, e a sua, como que foi? Eu descobri, estou gestante. Antes, só um comentário, eu fui tia antes de ser mãe. E é um negócio muito intenso, tá? É uma preparação. Eu sou apaixonada louco. pelo meu sobrinho. Tô doida aqui, Eu, ó. é sanguíneo é do Gá, mas eu brinco que o Arthur parece mais eu do que o Gabriel, não tô nem aí, entendeu? Mas assim, é muito bom ser tio. É uma ótima preparação. Nossa, Ju, eu tô aqui em estado. É tipo, assim, lógico, é o filho dela, né? Neném dela. Mas é um amor explodido, Ti. É muito próximo ao amor de um filho, assim, de um sobrinho, assim, muito próximo. Então, conviva bastante esse começo. Nossa, é muito bom, é muito bom. Sou apaixonada, Tutu, te amo. Mas, assim, o meu processo, eu sou muito planejadora, né? Então, eu Esqueci de falar isso, ela é extremamente planejadora e planejada. Isso, então, tipo, eu tenho planner pra vida pessoal, planner pra vida profissional, tenho planner da Olivia. Sim, a Olivia tem um planner, tem 2 cadernos. Sim, a Olivia está aqui, estou olhando pra ela agora. Ela tá toda fofinha com o papai, né, meu amor? E assim, eu sempre sonhei em casar, estar num bom emprego e ter um bebê, né? E aí, eu tinha, em setembro de 2023, eu tinha feito uma mudança profissional e eu acabei indo para um serviço que era dos meus sonhos, tanto que é o serviço que eu tô hoje, era o serviço dos meus sonhos.
Então eu falei assim, preciso, né, focar um pouco agora na minha parte profissional. Vou ficar pelo menos 1 ano e meio na empresa. E aí depois eu engravido, né? Mas como eu tenho síndrome de ovários policísticos, né? SOP, eu falei, vou tomava anticoncepcional há, sei lá, 10 anos, pelo menos. Eu falei assim, e direto. E nunca engravidei. Então tava fazendo efeito. E aí eu falei, vou tirar um pouquinho antes, porque quem tem SOP normalmente Demora. Né? Falei, vou tirar um pouquinho antes o anticoncepcional, 1 ano antes, pro meu corpo ficar limpo. E aí, no final do ano, eu começo a tentar engravidar. E daria uns 6 meses, daria certinho 1 ano e meio. E assim, se cuidando. E aconteceu. Em março, acabando de voltar de uma viagem também, curtimos horrores. Eu descobri que eu tava grávida. E foi um negócio assim, eu não cheguei a ter atraso menstrual. Não cheguei a ter. Só que eu estava... É um negócio muito louco. Tem gente que não sente nada e tem gente que sente tudo, né? Sei lá, no domingo, eu comecei a sentir dor no corpo. Falei, gente, que dor no corpo que é essa estranha? Dor no corpo é essa mesmo. Dor no corpo estranha. Aí eu fiz o teste na segunda, deu negativo. Falei, putz, não é gravidez. Aí na terça eu fui visitar uma amiga que tem bebê. Meu afilhado, inclusive. Fui visitar meu afilhado. E aí eu chegando na casa dela, ela com o neném dela, acho que ele devia estar com, sei lá, 4 meses. Ele tava com 4 meses, bem novinho. E eu mais cansada que ela. Eu sentando no sofá, eu não aguentava ficar de pé. Soninho? Sono, o olho não consegue ficar aberto. Exato. E eu falei, gente, onde já se viu? Eu de boa e minha amiga com um neném de 4 meses, tá de pé brincando com ele e eu assim, ó. Acabada. Aí eu cheguei em casa, não tinha contado pra ele. Ele sabia do teste negativo de segunda, mas eu não tinha contado pra ele. Aí eu falei assim, quer saber? Terça de madrugada eu tinha feito o teste à noite. Normalmente você tem que fazer o teste de manhã, que você tem mais acúmulo da urina. Como que é o hormônio que é? Nem sei, mas o beta-HCG lá. Beta-HCG, isso. E eu tinha feito... Só um beijo pra minha amiga que tem gêmeos e o beta-HCG tava nas alturas. Nossa, porque vai muito, exato. E aí eu fui lá, comprei aquele da Clear Blue Saiba antes, porque eu não tava com atraso menstrual. Então, tipo assim, falei, vou refazer esse teste. Vou dar uma de louco e vou refazer. Aí eu acordei de terça pra quarta, 4 horas da manhã, e ele tem o sono pesado, eu acordei e fui no banheiro. No que eu coloquei, beleza. Eu tava lá sentada na privada lá, né, no xixi, olhando, aí eu fiz assim, meu Deus, tá subindo. E o Saibans, eu acho que ele fica com um xizinho. E tava subindo o xizinho. Aí eu lembro que eu peguei o teste e eu fiquei assim pro espelho. Eu acho que... Pegou os 2 choques. Uns eu 2 tava minutos, assim, ó. Como? Aí eu falei assim... Como não ficar em choque? Aí eu fiquei assim, ai meu Deus. Aí eu só ficava assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu acho que eu falei uns 100 ai meu Deus dentro do banheiro. Até eu conseguir entender. Aí eu lembro que eu fui no quarto, eu não fui nem capaz, porque esses da Clear Blue, você fecha o lugar que você faz xixi. Eu não fui nem capaz de fechar o lugar de fazer xixi. Eu só fui assim, falei, amor, acorda. tô grávida. Aí ele, 4 horas da manhã, tô grávida. Aí ele, mentira. Aí eu falei, mas eu sou muito racional, né? Eu falei, não vamos criar expectativa. Não vamos criar expectativa, porque eu não sei. Então você também não fez surpresa pro marido, né? Não, porque eu recebi alguns julgamentos, tá? Agora falando que... Nossa, mas você não então fez já vamos puxar aqui, voltando ao tema aqui, senão a gente vai devanear muito. Uma mãe, né? Quando você descobre que está gestante, já começam os pitados? Já, instantaneamente. Sarrafa, estapeia. Eu recebi da surpresa. Falei, nossa, mas você nem fez surpresa pro seu marido? Falei... E a consciência pesa. Eu fiquei com a consciência pesada. Eu falei... Mas ele não tinha que saber. Eu só saí do banheiro em choque e deixei ele em choque junto. Exato. Só que aí eu fiquei com a consciência pesada. Eu falei, mas eu não deveria ter feito? Será? Não deveria ter esperado um pouco, comprado uma caixinha, ter feito o teste? Mas não fiz. Tá tudo bem. Mas sim, primeiro julgamento. É um julgamento de terceiros, como aconteceu com você. Mas você sabe que isso também. Depois me levou assim, por exemplo, quando a gente foi saber o sexo, eu não quis chá revelação, porque aí eu senti que o chá revelação tiraria o meu direito e o dele de saber primeiro. Entendi. Sabe? E aí isso fez com que eu não tivesse o chá revelação, tivesse depois o chá de bebê, fiz o chá de bebê e tal, mas eu quis ter o prazer de saber com ele.
depois. Só Eu e vocês, ele. aham. Tanto que a gente abriu a sexagem juntos. É isso que eu ia perguntar, você fez sexagem. Fiz sexagem, a gente Aham. abriu juntos e tal, pra ter essa surpresa, esse prazer. Só vocês. É. É exatamente isso. A gente fez um pequeno só pra família, né? Um chá revelação só pra família. E eu tinha certeza que era menino. Absurdo. Você tinha certeza que era menino? Sério? Eu Ah, tinha certeza que era menino, o meu é menina. Eu tinha certeza. Certeza absoluta. Absoluta. A família toda tava achando. Porque eu tava tão achando que era, que eu fiz toda a cabeça de todo mundo achando que era. Comente aqui se você achou que era menino ou que era menina quando você estava gestante. Sério, Ju? Porque falam que a mãe tem um feeling, né? O meu foi totalmente falsificado. Falhado, Aí, Olha ele falando aqui. Mas aí você fez sexagem também. Fiz sexagem também. Fiz Com quanto sexagem. tempo faz a sexagem? A partir de 8 semanas. Que aí completa os 2 meses. É que agora o tio tá no semana a semana. Aprendi a... Aqui contar. o trabalho atual ele já exige semana a semana, mas agora com irmã gestante, eu virei Agora especialista. você vira especialista. Especialista. Já tô aqui a semana que tá tudo certo, a semana que não pode passar, e tô aqui, ó, semana a semana agora. Não, mas é assim mesmo. Mas e aí, que eu te comentou, né? Aí a gente descobre que tá grávida, conta pras pessoas, né? E aí começam Começam os pitacos. espetáculos. E por que será? Por que, gente, que a gente, né, como sociedade, acha que tem o direito de meter o pitaco aí na vida de uma gestante? É porque, assim, na verdade, cada gravidez é única. Assim como cada bebê, enfim, cada ser humano é único. Mas a pessoa se sente no direito de... Assim, às vezes não é nem má intenção da pessoa. Alguns são má intencionados, outros sabe. E você sabe. Mas às vezes a pessoa só quer contar como foi a experiência dela. Só que na hora dela passar como foi a experiência dela, deposita. ela Exato. E ela fala: você tem que fazer assim. Não, você não tem que fazer assim. Você vai descobrir o que é melhor pra você, né? Você vai descobrir como que vai funcionar pro seu corpo, pro seu neném. Exato. Entendeu? Você vai se adaptar à sua realidade. Mas a pessoa, ela se sente no direito de falar: não, você tem que fazer assim. Assim é melhor, assim não funciona. Mas às vezes pode funcionar. Ju, teve esses tapas também aí de pessoas próximas ou não próximas, de olha, você agora tem que comer beterraba. Sim, nossa. Você tem que comer cenourinha picada. Tem. Vegetais. É que vai muito do estilo, né, tia? Eu sou do estilo que eu fico mais em silêncio. Eu ouço, eu filtro. Eu filtro. Eu queria conseguir, às vezes, falar, mas eu sou uma pessoa que fica em silêncio. Mas, assim, a gente tava falando um pouco no off, né? Mas o que me pegou muito no começo é que a minha barriga explodiu no começo. Eu, com 12 semanas, Já dava pra notar. tava... Ó, eu acho que a barriga que você tá, eu devia estar com 5 meses. Eu lembro da Ju ter barrigão. Barrigão, real Barrigão, oficial. barrigão. É grávida muito, muito De grande. Taubaté, como é que Grávida de Taubaté, exato. E assim, o que me pegou muito no começo foi exatamente isso. Foi as comparações da minha barriga com a barriga dos outros. Nossa, porque eu, nessa idade, eu não tava com essa barriga desse tamanho. Você tem certeza que é um bebê só? Eu tenho certeza que são 2. E assim, na minha cabeça, eu já tava desconfiando dos médicos, né? Porque tanta gente tava me falando que eram 2, que eu já tava assim, os 4 médicos que eu fiz ultrassom, os 4 erraram, né? Então assim, isso começou a me pegar, porque eu comecei a falar, será que minha barriga é normal? Será que eu não tô... Deus. Eu juro, Ti. Será Não, que eu tô e a engordando grávida já muito? tem um negócio de preocupação natural, assim, preocupação com tudo. Você começa a se preocupar com tudo. E você começa a ter pensamentos, assim, bestas, e aí vem a pessoa e ainda te coloca uma preocupação desnecessária. Que era totalmente Sim, desnecessário. Adultos, No por que caso isso? dela, por exemplo, totalmente desnecessário. Nossa, foi muito tenso. Qual o problema da barriga dela ter esse tamanho? Eu gostava, gente. Eu engordei 22 quilos em minha gestação. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu comi realmente como um urso, assim, de verdade. Eu teve um porquê que eu fiquei desse tamanho, entendeu? Mas assim, eu fui muito feliz. Foi uma barriga gigantesca? Foi uma barriga gigantesca. Que eu não conseguia andar. Você tá ótima. Não, eu não engordei nenhum quilo. Ai, que Eu delícia. engordei só o neném. Ai, é ótimo, porque não vai te dar estria, você vai voltar rapidinho, vai ser ótimo. Eu tô adorando o papo aqui das mães. Você tá sensacional. A minha barriga não deu na hora estria. Quando ela murchou, deu. Jura? Deu. E assim, outra coisa. Você vai ter muita estria. Julgamentos a lei, você Já viu isso? começam a falar assim. Porque assim, gente, é um processo fisiológico natural do corpo. A sua pele estica tanto, assim, a gente sente Nossa. a pele esticar, como se tivesse
pegado um elástico e tivesse fazendo assim de verdade. É uma sensação muito estranha. Coça demais, Gosta enfim. muito. E às vezes é natural você ter estria. Qual o problema de você A ter pele chega estria? até a ficar brilhosa. Exato. Brilha, chega... É o sol, a barriga é o sol ali. Então isso também... A gente tava falando agora há pouco de pé inchado. É. Meu pé inchou. Tá inchadinho? Pé inchou muito no final. Nossa, aí as pessoas ficavam horrorizadas com o meu pé, como se fosse... Nossa, nenhuma grávida enche o pé. Nossa, porque você tá muito inchado o seu pé. Que Tá. coisa. E aí, outra coisa. Será que tá muito... Será que tá demais? Acho que tá inchado até demais. Nossa, gente, ó, ela tá aqui, estamos estapeando realmente. Vocês colocando essas questões, por exemplo, pé inchado, e parece que tem sempre uma régua em cima de vocês. E assim, ainda quando é da aparência, a gente releva porque, né, eu deixo passar. Você aperta o botão. Aperta o botão, aparência, porque cada um é de um jeito. Mas quando as pessoas questionam, o que eu não gosto particularmente é quando a pessoa questiona uma questão médica. Né? Então, por exemplo, igual você falou do ultrassom, é um exame já, né, super desenvolvido e tudo mais. Hoje, igual quando você faz o morfológico, você vê estômago do neném, você vê bexiga do neném, você vê todos os órgãos se estão formados, nananã, o cérebro, assim, muitas coisas. E as pessoas questionam, tipo, coisas médicas. Isso porque a gente tem, né, uma sociedade ancestralidade, né? Mas, assim, de alimentação e o que eu procurei fazer na minha gestação? Me informar. Uhum. Então, sempre conversar muito com a minha médica. Beijo, doutora Célia, que é Beijo, minha doutora Célia. obstetra linda. Linda, que- maravilhosa. Um acompanhamento, assim, divino. E tenho algumas outras médicas, assim, na internet mesmo que eu acompanho, que são especialistas em medicina fetal, que falam sobre alimentação, sobre as questões de doenças que você pode ter ou não e tal. E ainda assim, tem pessoas que questionam isso, sabe? E, tipo, aquele médico tá preparado, ele estudou, ele tem uma base científica, né? Um trabalho científico, de repente, baseado naquilo, e as pessoas questionam. Então, eu relevo, eu também não sou de falar muito, assim, a pessoa vem e fala, eu falo, não, tá bom. Até porque a gente fica, É. às vezes, mais nervosa que a pessoa e na gravidez É. a gente tem que tentar manter... Exatamente. Outra coisa que falavam muito pra mim, não sei se falavam pra você. Nossa, não fica assim que o bebê vai sentir. É. Você não Quase, tem o né? direito de ficar ansiosa e triste. Você não tem o direito quando você tá grávida. Porque senão o bebê vai Nervosa sentir. nem nada. O bebê vai sentir. Então, assim, eu me sentia culpada pelo fato, às vezes, de eu estar chorando. Eu E não chorava tem- porque eu tava e assim, chorando. Não tem como controlar. Não. As emoções na gravidez, elas são tão intensas que você não controla. E o pós-parto? Não, você pode falar muito melhor, né? Não, A gente vai chegar lá. gente, eu chorei, teve um dia que eu chorei porque eu tive o diabetes gestacional, né? Então tive que fazer o controle glicêmico e tal, e teve um dia assim que eu tava tão triste, com uma vontade imensa de comer um docinho e tal, e aí falei pro meu marido chegou com um potinho de Nutella daquele menorzinho. Nossa, eu chorei horrores, igual um queria bebê. E tipo assim, não tem como controlar Não. essas emoções, não tem como controlar, a gente não controla isso. E aí, realmente, as pessoas ficam falando, você não pode chorar, não pode fazer isso. Pode ficar não, nervosa, não. senão o neném fica nervoso. Você tem que ficar calmo, pro bebê ficar calmo. Então, assim, o leigo, né? O não gestante. Vocês são a gestante e ex-gestante. Parece que cada fase da gestação tem uma receita infalível pronta para vocês. Tipo assim, dos 3... Vamos por semana, né? Do 0 às 12 semanas. Por trimestre. Trimestre. Todo trimestre tem uma receita pronta. Tipo, não pode isso, pode aqui, cuidar com isso aqui, olha isso aqui, blá, blá, blá. Tem, você vai... Cite exemplos das receitas mágicas. Ó, do terceiro trimestre, que eu lembro muito bem que você deve estar ouvindo muito e que eu ouvia tanto que me deixava... nossa, aproveita pra dormir agora. Como se você conseguisse estocar o sono. E o terceiro trimestre é o que você menos dorme. Você não acha tem posição. posição, né? Não Eu dormi tem sentada. condição. Ele tá de prova. Eu dormia na sala, sentada, que eu tinha azia no terceiro trimestre. Porque ela tava com a cabeça no meu estômago, fazendo assim. E o negócio do cabelo é mito, gente. Neném cabeludo não dá azia. O que dá azia é o estômago ficar pressionado. E que foi o meu caso. E Olivia nasceu praticamente pouco cabelo, mas assim, não tem nada a ver. E foi exatamente isso. Então, assim, eu tinha que ficar sentada, porque era o movimento que ela ficava mais pra baixo, porque se eu deitava, ela subia. Exato. E aí, eu acordava sei lá, a partir das 4 da manhã, eu já acordava com azia. O meu não é azia, é respiração.
Não. Nossa senhora. E a minha costela dói horrores. Ele deve estar assim, ó, horrores. com o pezinho. Ele empurra muito. Exato, porque ele é cefálico, ele empurra muito. E não tem. O que quer dizer esse... Cefálico é quando o neném tá de cabeça pra baixo já. É que eu não Já sabia, tá- descobri isso agora com as mães. A Olivia, que foi meu parto, a Olivia, né, minha gestação foi pélvica, que é quando o bebê fica com a cabeça pra cima, com o bumbum pra baixo. Ela não conseguiu virar. Então, acho que por isso que eu tive bastante azia. Mas aí eu ouvi muito isso. Então, nossa, e eu ficava assim, mas gente, Eu não consigo dormir mais. Exato. Sem falar na quantidade de vezes que você vai ao banheiro. E mil e uma. eu não Nossa. bebia água quando chegava à noite, assim. Porque sabia que eu não Ia ia. levantar. Porque senão eu levantava de dia- uma hora. Teve um dia que eu Céu, melancia. tapa. Amo. Essa é a minha fruta favorita. A dele também. É. O mêsversário dele é de frutinhas, viu? O de 12 meses esse é de melancia. Ai, que legal. E aí eu comprei aquelas melancias baby, né? Aquela pequenininha, né? E eu chupei metade dela à noite, assim, depois do jantar. Falei, ai, que se lasque. É só água, né? Nossa, eu levantei, sem brincadeira, eu levantei acho que 6 ou 7 vezes da Nossa. noite. Meu Deus do céu. Você acorda e você tem que ir correndo no banheiro. Socorro, E Deus. assim, não é algo que dá pra segurar, não dá pra segurar. Deu vontade, você despertou, você tem que levantar e ir ao É que é fisiológico, né? Tá tudo sendo pressionado aí. Pressionado, Exato. exatamente. Exato, então acho que o que mais me pegou no terceiro trimestre foi aproveita pra dormir agora. E aí eu começo a gerar uma ansiedade do tipo assim, eu nunca mais vou dormir, então. É, porque eu já não tô dormindo. Piora, né? Isso daqui piora. Então, nossa, Piora, me fala, piora. depende. Cada bebê é único. Cada bebê é único, totalmente. Cada bebê é único. O que eu posso te falar da minha experiência, não. Ah, Melhorou. então, tá bom. Melhorou, mas assim, às vezes você vai ter um neném que quer mais você. Mas entendeu? é porque, assim, é tanto comentário negativo, das coisas negativas. Ninguém vem e fala as coisas boas, igual pra você. Você falou agora que foi tranquilo. Tranquilo. E aí a gente vê poucas mães que têm essa experiência tranquila falando que teve uma experiência tranquila, às vezes até pelo julgamento, assim, com medo de ter julgamento. Porque o histórico, né, é que as crianças mamem muito, não durmam, nananana, e aí às vezes quando a mãe tem experiência boa, ela fica até com receio de falar. E assim, cara. Gente, o Olivia tá no estúdio, ela tá a coisa mais... Ela tá conversando aqui, viu? Você tá linda demais. Experiência também. E assim, cara, eu acho que daqui a pouco a gente vai entrar. Mas depois você entra num novo processo de etapas entre mães. Olha só, fight. Exato, porque assim, aí entra. Porque aí o que as pessoas, quando você tava grávida, elas falavam muito, depois fala-se pouco dos desafios da mãe no começo, né? Então parece que as mães, tudo que te dava um pitaco durante a gestação, ninguém mais fala mais nada depois que nasce o neném. Então, assim, você não sabe se o que tá acontecendo com você é normal. É o que eu tava te falando. Então, tem um vazio pós-gestação? Muito, porque às vezes você acha Conte-nos mais, por favor. Às vezes você acha- Gestantes, comenta aí, pós-gestantes, é importantíssimo essa rede de apoio aí, eu, as pelo menos, paradas. senti bastante, né? Que assim, você acha que você tá fazendo alguma coisa errada, que é tua culpa que tá acontecendo alguma coisa diferente com o seu bebê, mas na verdade não. É o que a gente tá falando, cada bebê é único, cada bebê age de um jeito, etc. E assim, as pessoas parecem que somem. Tipo assim, ninguém vai falar, calma, ó. O que a gente tá falando, a Olivia perdeu a janela, a proteção dela de sono perto do Natal. Então, antes ela dormia muito e ela parou de dormir. Ela foi um bebê que parou de Ju, dormir. você falou que eu não sei, mas um leigo aqui, né? Isso tem um nome, né? Tem um nome, Ti, mas é assim. Janela de proteção. É como se fosse uma proteção que o bebê recém-nascido tem para que ele possa dormir bastante no começo, que é esperado de um bebê recém-nascido. E aí ele perde, né? E tem bebê que perde e continua dormindo bem, e tem neném que perde, que foi o que aconteceu com a minha, e para de dormir. Tipo, a Olivia, tirando a noite, que sempre foi muito de boa, durante o dia a Olivia parou de dormir. E se não fosse um grupo de, sei lá, de amigas minhas e um outro grupo de amigas mais próximas e um outro grupo de amigas que eu tenho, né, fora assim, eu acho que eu teria tido um treco, porque eu já tava achando o que eu fazia certo antes e que eu parei de fazer, porque aí todo mundo começa, não, porque, nossa, seu bebê tem que dormir no carrinho, por que seu bebê só dorme no colo? Nossa, mas seu bebê fica tanto tempo acordado, por que seu bebê fica tanto tempo acordado? Então, assim,
é uma outra parte que entra, sabe? Você precisa ter um psicológico muito bom pra você ir aguentando. E aí, junto com o tal do puerpério, né? Porque é isso, a mulher tá passando por uma fase, né, de balanço hormonal, de descompensação hormonal tão grande depois, que é isso. Como que fica o emocional, o mental, né? Eu vi, Meu assim, Deus, gente, comente aqui vocês aí, ó, após eu vi casos até gestação. assim de relatos de mães que não, tipo assim, entrou no baby blues, né, por exemplo. O que é baby blues, é puerpério? Depressão pós-parto. E não sabia que estava entrando. Eu acho que é 3 em cada 4 mulheres têm baby blues. E era um negócio que, tipo assim, nossa, Uma mãe, tristeza profunda e etc, etc. você não sabe porque você tá chorando. E assim, aconteceu. E olha, de verdade, eu tive o começo, eu lembro que eu comecei até a anotar as vezes que eu chorava por semana, porque eu queria saber o quanto que eu tava chorando. E eu digo que eu Ó o tive... planner. o planner, tô louca. E assim, eu lembro que eu tava preocupada que eu tava chorando muito. E até que eu não tava chorando tanto. Então, assim, eu considero que eu tive um baby blues. Tive, mas um leve. E assim, tem mulher que tem muito pesado. De tipo assim... E é super normal, tá? Gente, isso é normal. Aqui, o papo aqui, o diálogo é para que a gente desmistifique essa parada das réguas e Exato. são duas mães reais aqui, ó. Exato. Então, assim, que vai lá e só consegue olhar pro bebê pra dar mamar. Vou só dar mamar, o resto preciso de ajuda porque não consegue olhar pro bebê, porque tá numa situação tão profunda, intensa, tão profunda. E é hormônio, gente. É hormônio. E passa com ajuda, com uma boa rede de apoio, com o dia a dia, o dia vai ficando mais leve. Né? A gente estava conversando no off, achei legal você comentar, né, que agora você se sente voltando ao normal, né, e tal. Então, assim, e não tem uma regra, por exemplo, o Olivia tá com 4 meses, e olha, a Ju tá maravilhosa. Mas aí, você que tá assistindo o vídeo, cuidado com os comparativos, né? Exato. Eu tenho... Gente, pra vir pra cá... Maratona. Foi maratona. Foi tipo, põe a Olivia pra dormir, a Olivia acordou às 4, eu já gritei pra ele teve que sair do trabalho mais cedo, porque eu precisava me arrumar e ele precisava me ajudar. Então, assim, eu só consegui chegar aqui no horário e estar aqui porque eu tenho uma ótima rede de apoio. Muito obrigado. E mais uma vez, um beijo pro Gabs, que não só amigo, né? Próximo, é um cara assim que tem se mostrado um pai lindo. Então, um beijo a você, Gabs. Lindo! Paizão. E não é essa coisa de, o pai ajuda. Não, ele é pai. O pai tem pai que ser faz, pai. né? Ajuda. Pai faz. É igual o marido, não é que ajuda, faz. Eu digo que é assim. Dividiu a casa, faz. Mas seja cônjuge, seja república, dividiu a casa, faz. É divisão. E assim, o bebê, ele acaba a porcentagem, nunca é 50-50. É utopia achar que vai ser 50-50, porque não vai. Um neném, ele veio de você. Ele ficou 9 meses com você. Então vai ter hora que seu bebê só vai querer você e você só vai querer seu bebê. Entendeu? Você vai querer aquele momento. Então, assim, às vezes, não, a maioria dos dias vai ser 70-30, vai ser 80-20, vai ser 60-40, nunca vai ser muito difícil ser 50-50. Mas só de não ser 100 e 0, gente, já é um alívio você poder, parece simples, tá? Mas você poder ir no banheiro e poder ficar 10 minutos no banheiro mexendo no celular, olhando as coisas, tipo, e ter alguém, você sabe que tem alguém de confiança cuidando do seu bebê, uma vez ao dia, putz, daí já é alegria. Você poder fazer uma refeição relaxada é uma alegria, sabe? Então, acho que é muito, muito importante o papel da paternidade, tanto durante a gravidez, que eu acho que é legal você ter um companheiro para ir ver os exames. Sim. Não é? Para se emocionar com você. Ultrassom de... Companheiros e companheiras, gente. Vamos botar aqui o recorte. Exato, isso aí. Recorte, mas companheiros e companheiras, quem decide ter uma gestação, ter filho, vai viver. Exatamente, companheiros X, né? Não, a gente tá falando, é só pra entender, Ju, que o seu recorte tá tudo certo. Então, fechado. E assim, o ultrassom de primeiro trimestre é um ultrassom muito tenso, né? Porque, sim, você vai com aquele sentimento assim, poxa, eu posso receber uma bomba aqui agora, né? Uma notícia
totalmente desagradável e tal. Descobri que eu tô gerando uma criança que tem... Não que isso seja um problema. Eu, assim, no meu caso, eu não via isso como um problema. Mas você acaba enfrentando mais outras dificuldades. Mais desafios. Mais desafios, né? E aí, quando você sai do exame que a médica vai falando, nossa, excelente, eu brinco muito com meu marido, eu falo, né? É sempre uma doutora que faz, específica, a doutora Thaís, também maravilhosa. Beijo, Thaís. Que faz o nosso ultrassom, né? E ela sempre vai falando, nossa, excelente, Carol, nossa, olha aqui, tá ótimo. Eu lembro que foi um... E vai dando, assim, um alívio, vai tirando uma carga, né, que você carrega. Imagina, eu tava muito preocupada, né, porque a gente nasce a preocupação, nasce junto, né? Nasceu uma mãe, nasceu uma preocupação. A partir E do culpa, momento né? E culpa. Ah, então, culpa não. Quero que vocês tirem essa culpa, que Maria Clara veio aqui e tentou jogar essa culpa Mas sua. a maioria dessa culpa assim, vamos tratar como preocupação, então, mas essa culpa vem de comentários indesejados. Galera, se liguem, eu mesmo já dei bola fora, inclusive na gestação da minha irmã. Comentários Normal. Normal. E dica, Carol, agora você vai ter um bebê daqui, sei lá, de 2 a 4 semanas, né? Agora, último. Ai, meu Deus, ela contou, eu fiquei até arrepiada, a gente lembra. É engraçado que alguém, quando conta da gestação pra gente, a gente lembra do nosso na hora, é muito engraçado. E, assim, o que eu peguei de dica, só que eu demorei um pouco pra entender, é a gente diminuir um pouco o consumo do que a internet coloca. Sim. Porque a internet coloca gestações, você já deve estar sentindo isso também, gestações e bebês perfeitos. E a gente cria um standard, tanto da gestação quanto de bebês, que a gente acha que o nosso bebê e a nossa gestação tem que ser perfeita. Então, por exemplo, eu que tive, vou dar um exemplo do meu caso. Eu tive enjoos no primeiro trimestre. E eu achei que os enjoos eram borboletinhas, o que todo mundo comenta, né? E na verdade não, gente. É enjoo de virose. É vômito de virose, é vômito de ressaca. É uns negócios... Assim, você Nossa, passa sério, mal. não... Pra mim era borboletinha. Era Isso é uma grande tapa. Vomitei, tô feliz, vida que seguiu. Não, você fica ruim, sua pressão cai. Você fica vomitando várias vezes. Você fica lá agarrada com o trono lá. E eu chorava, porque eu tinha que começar a trabalhar às 9. Então, imagina, eu vomitando, 9 horas eu precisava ligar. Então, assim, é um outro negócio. E a internet colocou que era perfeito, né? Então, são coisas, e é algo que me pegou muito no começo. Eu sempre comento isso. Pra deixar de lado um pouco os bebês perfeitos e os pediatras de Instagram. É verdade. Tomar uns cuidados, assim, sabe? Eu acho que você citou bons médicos. Sim. Eu tive uma ótima obstetra, tive também de ultrassom também, que é muito bom você ter uma ótima ultrassonografista, e agora uma excelentíssima pediatra. Então, pediatra. Você já foi ver, Carol? Eu peguei algumas indicações, mas ainda, né? Pode Vou te passar. Bota ela naquele grupo depois, de várias mães. E assim, pra te deixar leve, eu brinco que o que você citou da obstetra, a minha obstetra também, doutora Amanda, me deixou muito leve. Então eu sentia enjoo, eu sentia tudo. Eu ia com as minhas preocupações que todo mundo ficava colocando na minha orelha, eu chegava lá e eu saía leve. As minhas primeiras consultas, eu ia com uma listinha. Eu também. Do que tinha que perguntar, porque aí a grávida esquece, né? Realmente aqui, você que passou pra gestação, se ficou esquecida, porque a minha irmã explogou. O negócio da memória é total, a energia vai toda pro neném e a memória acaba. Então eu ia com uma anotaçãozinha, sempre ali no meu WhatsApp, né, a minha conversa pra mim mesma, e perguntava, sempre perguntando muitas coisas pra ela, tirava todas as dúvidas. A minha sorte, né, que eu fui uma grávida privilegiada, não tive sintomas, assim. Você fala que são as grávidas escolhidas por Deus, você sabe, né? A minha obstetra falou, nossa, você é muito privilegiada, se considere... Hashtag privilegiada. Eu dormia muito. Primeiro trimestre eu dormia muito. Assim, nossa, o Thiago às vezes ia lá em casa e eu no sofá, assim, jogada já. Você encostava, eu também não encostava. Mas não vomitei nenhuma vez não enjoei e tal. Tinha ranço de algumas coisas, assim, alguns alimentos, sim, cheiro, né, fica muito sensível. Mas eu lembro de, tipo assim, eu trabalho no comercial, né, e de visitar clientes, e entre uma visita ou outra, eu dormi no carro, assim, o colega de trabalho dirigindo, né, quem
No carro que eu dormi, a pessoa vai lembrar. E eu dormi assim, entre uma visita ou outra, porque é um sono Incontrolável. incontrolável. É quando você realmente dorme. Depois disso, não dorme mais, tá? Você que tá gestante e acha que vai dormir, depois não dorme. Terceiro trimestre, Não, se não é azia, é falta de ar. Eu não tive falta de ar, eu tive azia. O meu É posição, é xixi, é tudo. E o Henry, ele é muito, não sei como que era a Olivia, mas o Henry mexe o tempo inteiro, de madrugada, de dia, de qualquer hora ele me chuta, a barriga fica torta e faz aquelas ondas e sobe uma barra, é o tempo inteiro. É maravilhoso. Sabe por quê? Eu falo aproveita, porque maravilhoso. depois que passou uns 15 dias, depois que eu tive ela, você acredita que eu ainda sentia que ela tava na minha barriga? Eu escutei isso de muitas pessoas. Uau, Realmente, comente aí, gente. Eu sentia e eu ficava passando. Até hoje, às vezes eu passo assim, minha mãe, não tá grávida de novo, não. Eu falei, não, pelo amor de Deus. O maior medo da recém-parida, pelo menos é o caso, tá? É engravidar. Nossa. Deu 30 dias, eu estava lá com o meu implanon, fechou, tá de boa. Agora, pelo menos 3 anos sem neném. Nossa, é um grande etapa isso aí, Ju, pós-gestação. Tem gente que, logo depois que tem bebê, tem gente que quer ter bebês muito próximos, né? Nunca pra mim foi a minha realidade. Nunca, porque demanda. Eram gêmeos ou não, né? Ou era gêmeos ou não era. E eu sempre brinquei que se viesse uma menina, que eu sempre tive vontade, por mais que eu tinha certeza que era menino, eu queria ter uma experiência de ter uma menina. E eu falei, se for vir menina, eu fecho a fábrica e não tenho mais filha. Se for vir menino, eu tento daqui a um tempo. Acabou que veio menina e a minha experiência com a gravidez, por mais desafiante que vem sendo, que é normal ser desafiante, né? Eu tenho vontade de ter, agora eu fiquei com vontade de ter outro filho, mas... Porque isso também já é um outro pitaco. Ai, quando você vai ter o próximo? Ai, gente, não pergunta pra uma recém-parida quando você vai ter o próximo. Deixa ela curtir o neném primeiro. Se ela tiver vontade, ela vai ter. E ela vai falar. E ela vai falar. Logo. Exato. Ai, vou ter logo. Uma coisa também que, assim, eu respondo e tal, mas não sei por que as pessoas têm a mania de ficar perguntando, mas você prefere cesárea ou parto normal? Gente, o que o neném quiser, o que for melhor. O que o médico fala assim, se o médico falar assim, ó, a gente vai fazer dessa maneira porque o seu neném e você tá correndo risco, vamos fazer dessa maneira, para de ficar se apegando, né? Tipo, tem muita gente que idealiza e eu acho que as pessoas querem idealizar isso pra gente. Deixa que eu ia comentar, Carol, é o cuidado também, que eu acho que hoje em dia criou-se a gravidez perfeita. Perfeita, O que exato. é a gravidez perfeita? É você ter o parto normal. E depois é você conseguir amamentar. Esses eu acho que são os dois grandes pontos de As colocar idealizações, as idealizações de perfeição. Então, qualquer coisa que você falha nisso, você se sente mal. Eu vou falar a minha experiência. Olívia pélvica. Aqui no Brasil é muito difícil você ter profissionais aptos para fazer um parto de um bebê pélvico. Nos Estados Unidos e Europa é algo normal. No Brasil, não. Tanto que a minha própria médica falou, Ju, se você quiser ter normal, a gente vai atrás de um médico para me auxiliar, pra gente conseguir fazer, né? Só que depois você vai pesquisar e você vê os riscos de um parto normal pélvico e eu pelo menos dei um chega pra lá, falei não. Mas assim, eu tive que depois, por muito tempo, me autoconvencer de que eu tava fazendo o melhor pra mim e pra Olívia. Mas isso, Ju, é importantíssimo, porque é como você colocou, por mais que a gestação sempre foi um sonho, é tipo, gente, entre o sonho e a minha vida do meu bebê, fica a minha vida do meu bebê, certo? Então, assim, e eu fiquei por muito tempo falando assim, então quando alguém me perguntava, eu falava, olha, é cesárea, mas é só porque o bebê tá pélvico. Eu ficava, tipo, tentando se convencer. me convencer. Eu já falo, é o que o Henrique quiser. É o que o Henrique quiser. O que ele quiser, que vai ser. Exato. Entendeu? E tá certíssimo. E assim, óbvio, não vou falar, tem os pós e contras de ambos, né? Das duas vias de parto, enfim, como na amamentação, como em outras questões da gestação e da maternidade, sempre tem as duas vias, né? E assim, eu tô fazendo o meu papel pra, sei lá, se chegar lá e ele, de repente, quiser vir normal, eu tô fazendo, né, eu faço exercício, fui uma grávida ativa, né,
já que eu não passei mal, então, né, fiz exercício desde o começo da gravidez, com liberação Vamos médica. falar, exato, que é o seu recorte Isso. e a sua gestação super bem e ok, Exato. coisa pra você. A minha médica liberou, então já comecei exercício, contratei um personal, fui fazer, né, sempre fiz, faço exercício até agora, né, tenho uma prima que tá se formando em fisioterapia, então me ajuda com a fisioterapia até enfim. Então, tô fazendo a minha parte. Uhum. Mas se ele vir de cesárea, tá tudo bem. Sem ter mente aberta pra tudo. Exato, tá tudo bem, entendeu? Porque aí foi mais. Então foi porque foi mais seguro. Exato. E tem os dois lados, né? Tem as pessoas eu falo que são dois tipos de gerações. Tem a geração que é de agora, né? Que é a do parto normal, e tem a geração da época das nossas mães, que é a cesárea, que antes teve toda a indústria da cesárea. Exato. Que foi de fato o que aconteceu hoje. Eu acho que 95%, 95%, eu não sei quanto que é a porcentagem, mas hoje majoritariamente o Brasil é um país de cesárea. Cesárea, sim. Principalmente na rede particular, né? E assim, o Brasil vem tentando desmistificar o parto normal para crescer a quantidade de partos normais, né? Então, a geração de agora é uma geração que ela é pró-parto normal, e a geração anterior à nossa é uma geração pró-cesárea. Então, se eu falasse antes de saber que a Olivia estava pélvica e ela não iria virar, né? Pode virar até na hora do parto, mas a Olivia não virou. Vira, não virou. Ficava assim, não virou. Cada ultrassom, ó o peso, cada ultrassom falava, doutor, e agora, virou? Não. Aí eu, sabe? Sim. Não, pode falar, Júlio. Então, tapa aqui de palavrão. Então fechou. E aí, quando você idealiza tanto, isso vira uma frustração. Vira. Uma frustração. Hoje, 4 meses a Olivia nascida, hoje não é mais uma frustração. Mas foi. E sabe por que foi uma frustração também? Eu me senti culpada de ter o cesárea, porque a Olivia, ela nasceu com o que é super normal, tá, gente? Ela nasceu com uma necessidade de colocar oxigênio, tá? É super normal. Se você conversa, um monte de bebê, ela ficou tipo 5 minutinhos no oxigênio porque ela nasceu roxinha. Gente, o que foi? Até hoje, pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu tô começando a me recuperar hoje. O que foi? Eu não consegui ver o vídeo do meu parto. Até hoje. Olha. Porque a Olivia nasceu roxa. E na minha cabeça, eu que tinha provocado a minha filha nascer roxa. E, gente, meu bebê era pélvico, não tinha como. Hoje eu vejo, eu falei assim, o que eu coloquei na minha cabeça que eu ia ter parto normal com um bebê pélvico pesando 3,5 kg? A Olivia era um bebê grande até para um parto normal e para um parto pélvico pior ainda. Tanto que a Olivia ficou o tempo de uma música inteira com a cabeça dentro da minha barriga e o corpo para fora. Pra vocês terem uma ideia da dificuldade de você fazer um parto de um bebê pélvico. Então, assim, só que aí eu demorei muito. Tanto que a parte que ela nasce, eu consegui assistir faz um tempo. Só que eu pedi pro meu marido passar a parte que ela nasce. Que ela nasceu roxinha. Porque na minha cabeça, eu que provoquei a minha filha. E aí, se você fica Réguas, hein? Se a pessoa fica perguntando o tempo inteiro, isso daí gera uma expectativa. Né, gente? Então, não pergunte. Ai, deixa. Quando nascer, você vai saber se foi normal cesárea. Depois. Quando nascer, você vai saber. Mas assim, eu digo que... Carol, as pessoas vão perguntar, você viu? Assim, eu nem sei se eu te perguntei, tá? Eu acho que você comentou. Mas as pessoas vão perguntar porque é curiosidade, sabe? Sim. É só, eu acho que o que pra mim muda a curiosidade do pitaco é a pessoa, depois do que você respondeu, a pessoa querer complementar. Então, uma coisa assim, poxa, você vai querer, o que você vai querer ter? E você falar o que o meu bebê quiser. E a pessoa, poxa, que legal, parabéns. Depois você me conta como foi. E acabou ali. Agora, o ruim é se a pessoa Psicotapas, se inscreva no canal. Tem que ser tapa mesmo, gente. Pergunta e fala assim, Nossa, mas tipo, cesárea ia ser bem melhor. ou não, nossa, mas você já viu o quanto é melhor ter parto normal? E aí você fica assim, tipo, já, eu tenho conhecimento, mas... Você quer mandar a pessoa... Dá vontade, mas a gente preza pelo bom relacionamento, né? A gente manda na cabeça. Agora, minha filha é escorpiana, eu tenho certeza que vai mandar, entendeu? A Olivia, ela veio pra quebrar paradigma. E você agora pode falar, né? Eu tô me preparando pros os pitacos pós, né? Júlia, senta o sarrafo do pitaco pós. Pra mim, foram 10 vezes piores, tá, Carol? A gente fala isso a todo momento. Toda a experiência materna é única. E isso é muito, todo bebê é único, toda gravidez é única, toda maternidade é única. Juliana, tá? Pra mim foi 10 vezes pior. O pitaco do pós? Muito. Meu Deus, gente, a gente tá errando como sociedade, hein? Muito, muito, muito,
Assim, tudo dá pitaco. É amamentação. Eu já ouvi muitas vezes de que minha bebê tava com fome. Ela tá chorando de fome. E tipo, já tinha acabado de mamar. Não é fome, sabe? Seu bebê chora muito, seu bebê chora pouco, seu bebê dorme muito, seu bebê dorme pouco, seu bebê dorme só no colo, seu bebê dorme só no berço. Sua amamentação não tá legal, é melhor dar fórmula ou não, entra com fórmula ou não, fica só no leite materno, é terrível fórmula, chupeta. Putz, você não dá chupeta? Como assim você não dá chupeta? Eu, Juliana, escolhi não dar nenhum bico artificial. A Olivia teve que tomar, eu tava até contando que ela ficou internadinha, e quando ela tava internadinha, ela teve que tomar mamadeira. Mas, depois que eu cheguei em casa, eu escolhi, e eu digo que é o caminho mais difícil, a escolha de você não dar bico artificial. É o caminho mais difícil. Mas eu escolhi. E eu recebo o pitaco do porquê eu não dou chupeta pra minha filha. Meu Deus, a filha E azul. muito. Se você desse chupeta, acalmava. O que eu já ouvi, nossa, você se prepara que quando você não estiver olhando, eu vou dar. Já ouvi, gente, eu fico horrorizada. Gente assim perto, né? Gente... Horrorizada. E querem já dar comida pra Olivia. A Olivia tem 4 meses. Ai, vou dar um bolo pra ela, hein? Eu fico assim, meu Deus, nem brinca. Gente, a Sociedade Brasileira de Medicina que recomenda alimentos só a partir dos 6 meses. Com sinais de prontidão. Com sinais de prontidão. O que são sinais de prontidão? São os sinais que o bebê demonstra que, tipo, ele tá maduro. Ele tá maduro. Suficiente, porque né? Qual que é o problema, né? Engasgos, né? Então, assim, o bebê, ele tem que estar mais certinho, ele tem que estar sentando com o mínimo de apoio possível, sabe? A Olivia, se você vê, a Olivia é um neném molinho ainda. Então, o bebê que entra na introdução alimentar, além de ter no mínimo 6 meses, ou pode ser um pouquinho antes, né? Mas Ou um vai pouquinho de cada... mais também, né? Pouquinho mais é super normal. E vai de cada pediatra com a sua mãe, né? Por isso que é ótimo você ter uma boa escolha de um bom pediatra para estar do seu lado. Então tem que estar retinho. Então, assim, e é o que eu tava falando contigo, eu acho que. E entra, parece que numa competição. Nossa, Ju. Tipo. Uau, galera. Isso é. O seu tapa. bebê não entrou em introdução alimentar com 6 meses, isso que a Olivia nem tá, sabe? Seu bebê não entrou, então assim, e existe, você conversa com todas as mães, todas passaram por alguma coisa disso daí, de competições. Por isso que outra coisa que eu comento, tenha uma boa rede de apoio de amigas que você confia mesmo para você poder falar e elas só falarem quando você perguntar. Então, tipo assim, a gente tava até falando da Thay, eu tenho uma outra amiga Thay. Beijo, Thay. Linda. Ah, minha gata. São amigas, eu tenho algumas amigas, Michelle também, que é uma outra amiga minha, então assim, eu tenho amigas que vivenciaram a gestação comigo e foi muito bom, porque eu falava e elas me retornavam com a realidade do que foi, sem julgamentos, entendeu? Eu tenho 4, assim, comigo somos em 4, né, amigas de infância que estamos grávidas, só que eu tô na frente, né, com a idade gestacional mais avançada. Você vai ser primeira de tudo, não, mas uma delas já foi mãe, então é a segunda gestação. E as experiências são tão diferentes, gente. A gente tem um grupinho só de compartilhar, só pra compartilhar. Não sem competição, só compartilhamento. Não, só compartilhamento. E muito diferente, muito, muito, muito. Então, realmente, gente, não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Não. E, outra coisa, peso de bebê. Nossa, quanto que seu bebê nasceu? Ah, nasceu com tanto. Nossa, não, o meu nasceu com 1 quilo a mais. Aí você... O meu primeiro... É tipo um troféu isso? O meu primeiro ultrassom que mostra o percentil lá, o Henry tava pra você tem um índice que chama percentil Hadlock, que fala o tamanho, a estimativa de tamanho que seu bebê pode nascer. Estimativa. Estimativa, nunca é exato, tá, galera? Você sabe que é baseado num estudo com 400 mulheres do Texas, em Exato. 1900 e bolinha. Exato. Ou seja, é um negócio utilizado. Já furou, né? Já furou. É um negócio que pode variar. A gente tá no Brasil gente. 30 anos depois, entendeu? E aí, o índice é de 0 a 90, sendo... De 0 a 100. De 10 a 90, né? De 10 a 90 o normal. O normal, e aí... O meu primeiro deu 89. Vou botar Nazaré. Então quer dizer que, tipo assim, o Henry seria um bebê grande. Big baby. O DIG, né? O grande pra idade gestacional. Isso. É que vai de 0 a 100. De 10 a 90 é o que considera um bebê dentro dos padrões. Isso, dentro dos padrões. De 90 a 100 é um bebê GIG, grande pra idade gestacional. Isso. E um bebê abaixo de 10 é um bebê PIG, pequeno pra idade gestacional. Exato. E assim,
outra preocupação que a gente fica a gravidez toda, depois das 20 semanas. Qual que é o percentil do bebê? O meu já diminuiu, tá? Mas ele ainda continua a estimativa para nascer um bebê de 3.600, 3.800. Bebezão. Bebezão. Mas tem genética também, gente. O meu marido foi um bebezão. Entendeu? O meu pai, por exemplo, minha avó contava, foi um Bebezão gigante. Meu pai foi um bebezão. Exatamente. Tudo influencia. Ou Com mais de 4 quilos. Então, isso também influencia. E aí, se você fica apegada a isso, porque é isso. Aí, todo ultrassom você vai lá. Ai, meu Deus, e o percentil não diminuiu ainda. Vai ser um neném gigante. Aí já não dá pra ser parto normal, porque pode lacerar, porque não sei o quê. pode dar uma laceração muito alta. Exato. Aí, né, gente? Meu Deus, eu tô assim, encantado com a gestação e pós-gestação, mas eu tô assim, também assustado de como o que a gente tem feito de certo e de errado como sociedade. Porque a gente, assim, é bombardeado de informação. Já tem essa questão hormonal da grávida, né? E da puérpera, né? Que é muito intensa. E aí você ainda escuta, assim, quando é um comentário bondoso, né? Curiosidade, igual a Ju falou, tudo bem, ok, mas quando é um pitaco desnecessário, cara, não é o melhor momento pra você falar isso. Não. Entendeu? Gente, infelizmente a gente tá chegando ao fim, algum grande conselho para nós, seres humanos que estamos vivenciando essa gestação tão eu, por exemplo, eu errei, porque, sei lá, um exemplo, o nome do bebê. Eu tinha um nome... o nome de neném também, que não, existe é muito. horrível, é horrível. Eu fiz isso, assim, tinha um nome na cabeça que eu amava, falei pra Carol e ela, não, então vai ser isso. E eu ainda tentei, tipo, não, mano, isso aqui, ela, Thiago, parabéns, o bebê é meu, estou gerando. Você falou isso pra ele? Falou, assim, e tá certíssima mesmo. Então, eu errei, assumo aqui. Mas o que a gente, pessoas comuns ao redor de gestantes e pós-gestantes, o que a gente deve fazer, além do bom senso, claro? Minha visão, tá? É mais escute do que fale. Mais escute do que fale. Eu acho que escuta e só, entendeu? Escuta e fala, igual a gente tá falando aqui, legal, nossa, que legal, ótimo, sabe? E tente não fazer a sua experiência a experiência da pessoa. Porque cada experiência, a gente tá falando a palavra única muitas vezes. Depois, você vê quantas vezes a gente falou única nesse podcast, né? Pode até colocar o número. Certinho. Porque cada gestação é única. E às vezes uma mãe, e uma mãe é desde quando a gente descobre o teste de gravidez. Eu sempre falo isso. Uma mãe, às vezes, ela só precisa falar. Ela só quer falar da gravidez dela, ela só quer falar do momento dela, do bebê dela. E na maioria das vezes ela se priva porque ela sabe que ela vai ser, né, pra alguma Bombardeada, pessoa. ela está piada. Porque ela vai ser julgada mesmo, não é? Por alguma escolha, por alguma coisa no corpo dela que é fisiológico, gente. Isso aqui não controla. Não controla. A Thay falou, eu engordei 20 quilos? 22 quilos. Eu engordei 0. Então, Ju, mas dá um tapa legal sobre essa questão de visita. Eu mesmo, pessoal, vocês, meus amigos aí que tiveram bebês há pouco tempo, eu não vou visitar. Me dá esse tapa gostoso de visita e pegar em bebê e beijar. Isso é outra coisa que eu acho muito importante, Carol, é você estabelecer alguns limites, tá? Eu fui muito julgada pelo fato de que eu não deixei visitas, tirando avós e bisavós e tios, visitarem a Olivia. Eu fui muito fechada nisso. E eu já ouvi assim, porra, a menina tá com 4 meses e eu não vi ainda. E tipo... Um amigo, você só vai ver com 8 meses. E tipo assim, e as pessoas, eu acho que tem que respeitar. Eu lembro uma vez que eu saí pra ir no shopping com uma amiga, a Olivia tava com já tava com 3 meses e eu tive um ataque de ansiedade. Porque eu tava dentro do shopping com ela. Então assim, eu acho que as pessoas têm que respeitar. O momento de resguardo, ele existe. E ele é muito importante, porque é um momento de conexão. Você vai descobrir o seu bebê. Então, imagina. E você vai se descobrir mãe. Descobrir. E assim, o bebê, ele não vai nascer e já vir com manual de instrução e passar para você. Então, você vai ter que descobrir que choro é aquele, se é um choro de fome, de fralda suja ou de sono. E isso demanda você ficar sozinha com o seu bebê. Né? A mãe precisa disso. Então, e eu também comento, a rede de apoio, ela é boa, mas vai ter um momento que vai querer só você e seu bebê. Então, acho que é isso, é o respeito pelo momento da mãe. O neném, ele tá aí, a gente vai poder ver muito neném, né? Ele tem o resto da vida para você ver, né? E um outro ponto que a gente estava falando bastante antes é evitar o máximo e procurar. Não toquem muito no bebê.
tá? Eu nem comentei com vocês, mas a Olivia, há 2 semanas, ela pegou um vírus. Um vírus chamado, acho que exantema, depois se alguém me corrija se estiver errado, chama exantema viral, que passa por gotícula e você fica pegando no bebê. A Olivia teve diarreia e teve, tipo, muita vermelhidão pelo corpo. A gente ficou super assustado, porque pode ser um vírus que pode ser até de vírus de meningite, pra vocês terem uma ideia. Então, graças a Deus não foi um vírus super simples, mas a gente ficou muito assustado e pode ter sido de ficar pegando. Então, assim, evitem de pegar o nenenzinho nas mãos, evita dar beijo no rosto, evita ter contato. Eu sei que é involuntário, às vezes a gente quer pegar naquela mãozinha gordinha gostosa. Mas é controlável. Porque eu vi a sua bebê, eu fiquei enlouquecido, mas não botei a mão. Por mais que eu quisesse apertar, tipo, não. E assim, pegue no colo se a mãe ofereça também, é um ponto muito importante. Tem gente que já chega pegando no colo. Não, e assim, isso é um ponto bom que eu tô vendo que os meus amigos familiares são sempre assim. Ah, então eu ganhei um ponto, ó. Se a mãe oferecer, não esquece de passar um álcool em gel sempre, gente, um paninho aqui, porque o bebê tende a babar e ficar pegando em você aqui. E é perigoso pra ele se você não tiver limpo, né? Então, acho que são pontos importantes. Sempre respeite a mãe durante o processo, porque a mãe, ela vai saber. Tem mãe que com um mês tá saindo com o bebê e tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque cada gestação e pós-gestação é Única. Gente, e eu tô muito feliz com esse podcast. Parece que a gente abriu uma temporada aqui de maternidade. Ai, você tem que fazer. Tem muitos. Tem muitas variáveis aqui com maternidade. Não só vocês, outras amigas, por aí vai. Então, Carol, Pós-parida. a gente faz com você. Ai, eu já me convidando. Depois a gente faz com Não, você. mas a ideia é ter essa conversa aí com mais mães, né? Porque eu conheço diversidade de mães, o que é muito incrível. E dá pra debater muitos temas assim com vocês. E a gente também educa, né? Exatamente. Tem tanto. E a mãe gosta de falar. A mãe gosta. A mãe gosta de falar do filho, gosta de falar da experiência. A gente gosta porque é um grande projeto da nossa vida, né, gente? Exatamente. É muito bom você falar do maior e melhor projeto da sua vida, né? Então, é muito bom. Querem mandar beijos aí pra você? Querem mandar beijos? Querem mandar tapas? Fique à vontade aí. Vou mandar beijos, então. Então, vamos lá. Um beijo pro meu marido, que tá com a minha neném ali fora e me ajudou até aqui. Um beijo, Ti. Obrigada, Carol, pelo convite. Obrigada a você. Fiquei muito feliz de ter vindo. Obrigada a todo mundo aí que tá fazendo... Produção, obrigado, produção. Exato. Um beijo pra minha rede de apoio, minha mãe, minha sogra, as avós, meus amigos, titios, as médicas que a gente citou, a importância das médicas durante o processo de gestação. Então, um beijo, doutora Amanda, doutora Mariana, doutora Tati, todas as médicas aí que me acompanharam, porque é bem importante. É importante, exato. Você ter um profissional que tem os mesmos ideais dos seus, né? E que esteja de acordo com tudo que tem aí. Então, acho que um beijo pra todo mundo. Muito bem. Beijo pra alguém. Um beijo especial pro meu marido, que realmente ter uma pessoa que fica do seu lado durante esse período gestacional é incrível. Você foi incrível. A minha mãe, não tem nem o que falar. Nossa, não tem nem o que falar da minha mãe. O meu sogro, minha sogra, enfim. Quando você tem pessoas assim que cuidam de você nesse momento tão sensível, né? E eu falo até uma coisa assim, da questão de pegar na barriga, né? Às vezes a pessoa fala que não. Eu gosto porque eu sinto o carinho das pessoas, né? Eu já cheguei e já falei, posso passar a mão? Isso também é outro ponto. Tem gente que pergunta, tem gente que não. Que já mete a mão. Eu não tenho problema com passar a mão na barriga, né? Tem pessoas que não gostam, né? Enfim, mas porque eu me sinto muito amada, né? Mas é isso, um beijo para todas essas pessoas que sempre me deram muito carinho, né, durante a gestação, mas eu vou ser uma mãe igual a Ju, já tô falando, não peguem no bebê sem oferecer. Mas assim, já te preparo, Carol. Vão pegar, e você vai ser duas, ou você vai ser a pessoa que fica igual eu, fica assim, só que eu não consigo falar, ou você vai ser assim, você pode, por favor, me devolver o neném ou parar de tocar nele? Seja essa segunda, Não, eu até falo para as pessoas assim, gente, visita na maternidade. Vai na maternidade. A maternidade tem controle de acesso, tem higiene melhor do que, né, a gente em casa. Em casa vai ter todo o processo de adaptação. Eu até tive essa conversa com meu marido esses dias, né? O quanto é importante a gente passar por esse processo sozinhos de adaptação. Não que minha mãe, né, minha sogra, meu sogro, os tios, né, os irmãos, não vão lá, com certeza vão receber. Acho que não tem... Mas sempre com esses cuidados, óbvio, né? Mas é importante a gente passar por essa adaptação. Com certeza. Se a gente não passar por isso... E querendo ou não, um momento de resguardo tem a privacidade da mulher também, né? Imagina, a gente vai estar ali tentando amamentar, nem sempre a roupa é a melhor, né? Não vai ser.
E não vai ser. Às vezes vai você ficar de pijama o dia precisa todo. só ter o seu momento, seu espaço ali e tal. E às vezes uma casa cheia não é bacana. Não. Muito bem. E que são com esses tapas lindos, fortes e sensíveis que a gente encerra o podcast de hoje. Mais uma vez, estou muito feliz de vocês estarem aqui dividindo isso comigo, sendo algo tão sensível, tão legal e tão informativo. A gente espera que a gente possa ajudar mais mães aí, planeta fora, Brasil afora. A gente sabe que a gente falou aqui de um recorte importante da vida, mas a gente tem vários recortes aí nível Brasil, a gente entende isso, de privilégios também. E a dica, gente, o grande tapa é tenha bom senso e cuidado com o que você fala. Como Juliana colocou, Ju, perfeito. Escutem mais do que vocês opinem, porque mães são diferentes, as gestações são únicas, bebês são únicos e tá tudo certo. Vacinem os seus bebês, não interessa se você não acredita em ciência. O maninho que nasceu ali precisa de vacina, então vacinem os seus bebês, levem ao... Do seu bebê e do bebê dos outros. Exatamente, vacinem, gente, a vacina ela salva vidas, salvou crianças durante muito tempo, a gente tá regredindo aí com doenças, com pandemias que foram extinguidas aí. Então, por favor, vacinem, façam acompanhamento do seu pré-natal, do seu ginecologista, da sua obstetra, cuide-se durante toda a gestação, pós-gestação, respeitem as mães, respeitem os limites, respeitem as crianças. É um indivíduo que está descobrindo a maravilha que é viver, mas ele precisa um pouco de tempo para processar tudo isso, concatenar de fato. Então é isso, gente. Quero agradecer vocês mais uma vez e elas voltam com certeza. Beijão gigantesco. Até mais. Parabéns, gente. Parabéns mesmo. Bem, Henry. O tio tá pronto. Bem, hein? Tchau, tchau. Beijo, Olivia.